Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Aline do Carmo, sou professora especialista na área de educação como neuropsicopedagoga e também psicopedagogia clínica e tenho uma longa história para contar para vocês. Eu comecei a ensinar quando eu tinha 19 anos e comecei com toda a garra e assim, muito envolvida com os meus alunos. Sempre envolvida, sempre procurando dar o melhor de mim para eles, né? Interagir com eles na perspectiva de aprender, de ser feliz enquanto aprendia, de não desistir de nenhum aluno. Então, assim, eu vivia, eu parecia uma carrocinha de tanto lixo que carregava, mas lixo que fazia com que as crianças aprendessem. Então, eu tinha ali tampa de garrafa, caixa, um monte de coisas que, olhando, poderia não ser um material didático, mas que eu transformava em material para que assim as crianças pudessem aprender, porque vinha de uma época muito difícil, uma época onde nem o salário mínimo a gente ganhava. Imagine ter condições além do giz e o quadro. Mas eu sempre quis fazer a diferença. Eu sempre fui contra tudo e contra todos. Eu não sei se foi porque eu fui muito incentivada através de Deus, eu diria que de Deus, sim. Porque meus pais não tinham instruções, né? Eles não viam perspectiva nenhuma na educação, porque eles nunca puderam levar o estudo adiante, porque tiveram que trabalhar e tudo mais. Mas eu via a solução ali, porque até então eu fui fruto da educação. Então, isso eu contava todo instante, toda hora, as minhas histórias para meus alunos, e eu não desistia de nenhum deles. E assim, eu acredito ser muito forte até hoje, até nos tempos de hoje, porque ao invés de eu ser incentivada por diretores, por coordenadores, por prefeitos, por colegas, eu só tinha oposição. Então sempre tinha alguém dizendo, para que fazer isso? Eu vou fazer. Quem quiser aprender, que aprenda. Se quiser aprender copiando pelo quadro, aprenda. E eu não me contentava com isso. Eu achava pouco, aquela mesmice, né? Então, eu sempre, a cada dia que eu ia para a escola, eu fazia a diferença. Quando eu estava dando uma aula, assim, trabalhando com eles, eu não considero dar aula, né? Quando a gente faz aquela troca, aquela interação, eu olhava assim, se eles não tivessem satisfeito, eu mudava logo o caminho. Porque para mim, além deles aprenderem, eles deveriam estar felizes no processo da aprendizagem. Para mim, a aprendizagem não era levar eles a sofrer, porque ia aprender a ler, ia aprender a identificar letras, ia aprender a contar, a somar. Não. Para mim, tinha que valer a pena. Para mim, aquele ensinamento tinha que ter vida. Eu acredito que a aprendizagem ela vai muito mais além do que você escrever, do que você ler. Tudo isso é a consequência de um sistema, né, que a gente organiza, porque ler e escrever é importante para a gente se comunicar. Mas se a gente não usar tudo isso para melhorar a nossa vida e de quem está em nosso entorno, então não tem graça. Então eu achava assim, para que os meninos terem que aprender sofrendo, né? Porque eles teriam que estar o tempo todo sentados, porque não poderia ser movimento. Então, as minhas aulas eram movimentos. E os alunos das outras salas queriam estar lá na minha sala. E as colegas diziam, eu não faço não, porque é uma bagunça, não sei o que, eles não querem. Então, e eu não pegava
né, essa negatividade, qual eu considero, para me desestimular. Não, porque eu via no comportamento dos meus alunos a mudança. Porque na aprendizagem, se não houver mudança de comportamento, ela é apenas um fragmento de aprendizagem para mim. Eu acho que para a gente aprender, não precisa sofrer, né? Existem coisas que a gente pode evitar. Então, vencer desafios é um. Sofrer ao vencer esse desafio já é outro. Então, assim, foram 32 anos, não me arrependo em um só momento de ter estado na sala de aula, sabe? De ter dado o melhor, porque eu era aquela professora envolvida. Eu acho que por isso que eu tenho uma facilidade da inclusão das crianças especiais. Eu acho que além da empatia que eu tenho para com eles, e eu me considero uma professora na perspectiva humanística, então eu não me arrependo em nenhum momento de tudo que fiz, de tudo que me envolvi. Então eu dançava com as crianças, eu brincava com elas, quer dizer, eu me envolvia nas atividades. As atividades eram vividas por mim e por elas. Então, se era para contar a história, eu contava, eu participava, eu dramatizava com elas. Então, eu vivia aquele momento com elas. E ao invés de eu ser, né, valorizada, eu era. Havia uma tentativa de me pôr para baixo, coisas que eu nunca deixei e nunca deixo, porque eu sempre fui muito certa do meu caminhar. Toda vez que eu ia fazer um trabalho com os meninos, eu estava certa que aquilo ali ia ter êxito. Ah, mas tudo pode acontecer, algo poderia, coisas não davam certo, mas não significava que eu ia permanecer no erro junto com eles. Eu retomava. Eu me lembro que teve uma vez que eu inventei de fazer um mapa da minha cidade, um quebra-cabeça, e na hora não deu certo. Nem eu consegui. E eu não fiquei frustrada, não. Eu falei, não, a gente vai dar uma parada e amanhã a gente volta. Então eu tomei isso como é, o tentar novamente e ver o que aconteceu que não deu certo. Então eu enumerei as peças e deu tudo certo. Então eu tinha as peças enumeradas numa parte e à medida que as crianças iam manuseando, eu poderia orientá-las, né, dar dicas para que a coisa fluísse como fluiu. Então, pessoal, então, olha, eu terminei, me aposentei e eu fui uma professora que eu nunca pensei na aposentadoria. E eu achava assim, como era, às vezes, colegas minhas com 5 anos de trabalho, só pensava na aposentadoria. Eu nunca pensei e a aposentadoria chegou, né? E foi muito leve para mim, tudo foi maravilhoso. Ser professora foi uma dádiva de Deus para mim. E até hoje eu sou muito apaixonada pela sala de aula, mas reconheço que tenho muito mais hoje vontade de passar a minha história, passar o que aprendi, compartilhar, né, para mais pessoas, para que possa multiplicar esse meu jeito de fazer educação do que hoje está em sala de aula. Eu gosto de sala de aula, mas eu acredito que a sala de aula, pelo conhecimento adquirido, ela tornou-se um pouco restrito para mim. Então é por isso que eu estou sempre falando sobre educação. E toda a minha vivência, ela tem a ver com a educação. As coisas que eu penso, as coisas que eu falo, né? O meu jeito de não desistir, porque eu acho que o mais importante de tudo isso é que a educação, ela não fique somente no diploma que a gente construiu, mas que ela seja vida, né? Que ela ressignifique, que ela mude a nossa vida. E eu tenho certeza que eu mudei muito a vida de muita gente e eles contribuíram para a minha mudança. E isso, assim, foi maravilhoso. Eu não me arrependo se eu faço feito. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela educação. Então, o meu intuito aqui, por exemplo, é de passar. Eu estou sempre falando em todas as plataformas que eu estou, eu sempre abro um espaço para falar, para compartilhar sobre a educação, porque é nela que eu acredito.
Eu acho que eu escutei a minha vida toda. A educação, ela muda o mundo, mas é preciso que a gente faça um esforço para que aqueles que não entendem o propósito da educação possam se juntar a gente, possam se mobilizar. Então, eu passei minha vida inteira e continuo passando, mobilizando famílias, né, com o meu exemplo, com o meu fazer, não é só falando. Porque tudo que eu falo sobre educação eu já vivi. Então, se eu falo da educação infantil ao ensino universitário, eu já vivi. Né? Se eu falo que eu dou conta da inclusão, é porque eu já vivi. Eu não preciso de me reportar a segundo Freud, segundo Piaget, não. É vida. Para mim, os teóricos, as pessoas que falaram sobre educação, que deixaram aí seu legado, elas servem de, como se diz assim, de luz, né, de encaminhamento, para alargar o meu fazer. Né? Porque a gente, quando lê um livro, se a gente não trazer o entendimento e não colocar na prática esse entendimento, aquele livro ali vai ser apenas um manuscrito. O livro é para abrir mentes, né? Então é para abrir ideias. Eu leio para que a história daquela pessoa que o autor escreveu possa me desabrochar no meu fazer, no meu dia a dia. Então, eu estudei muitos teóricos, estudei bastante, mas o que me deu respaldo foi a teoria com a prática. Não é a teoria pela teoria, ela só fica lá no livro, nem precisa abrir. Então, eu aprendi durante esse processo de educação, eu fiz uma grande universidade. Então, é isso aí. Eu espero que você curta e compartilhe esse vídeo, que você goste, que você deixe seu comentário, que você possa ser uma pessoa que possa incentivar aquela criança que está ali, sabe, desinteressada, que está triste, os pais não acreditam nela, nem ela mesma acredita. Então, eu passei minha vida e sempre vou estar dizendo algo para que ou aquela pessoa ali que está achando que não vai conseguir, né, o êxito naquilo que está fazendo, ela possa ter um alerta. Eu acho que essa é a minha função. A minha função é envolver com o que de bom eu vivi. Beijo na sua alma, curta, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito aqui neste canal, eu peço que você se inscreva, não custa nada. Assista os vídeos, compartilhe, deixe sua opinião, que eu vou amar ler e, quem sabe, fazer uma análise em cima do seu pensamento. Aí você vai também estar me ajudando a alargar esse meu entendimento cada vez mais. Um beijo na sua alma, até o próximo vídeo.